Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 8 do livro de Êxodo. A coisa começa a esquentar de verdade entre Moisés e o faraó, sabe? Uma sequência de eventos bem tensos que vão testar todo mundo ali. Tudo começa com aquela exigência, né? Deixa meu povo ir. O faraó recusa e aí Deus manda Moisés falar para o Arão estender o cajado e o resultado? Rãs. Rãs por todo lado no Egito. É impressionante a descrição. Elas saem dos rios, invadem palácios, quartos, camas, até os fornos. Imagina o caos. Total, uma imagem muito forte, muito invasiva mesmo. E tem um detalhe interessante aí, né? Os magos do faraó, com as artes secretas deles, eles conseguem fazer aparecer mais rãs. Ah, eles conseguem replicar. Sim. O que mostra, tipo assim, algum poder eles tinham. Mas a limitação fica clara logo depois. Eles não conseguem tirar as rãs. Só conseguem piorar a situação, basicamente. Entendi. Então o poder deles era mais para complicar do que para resolver. Aí o faraó, sufocado com tanta rã, chama Moisés e Arão. Exato. Ele pede, orem ao Deus de vocês para tirar essas rãs e, ali no desespero, ele promete, eu deixo o povo ir. E Moisés ainda dá a ele a chance de escolher quando as rãs devem sumir, né? Quase um teste ali. É curioso isso. Uma demonstração de controle, talvez. O faraó escolhe amanhã. Moisés ora e, bom, as rãs morrem todas. Em montes. O cheiro devia ser terrível. Mas assim que vem um alívio, né, a pressão some, o que acontece? Lá vai o faraó de novo. O texto fala que o coração dele endureceu e a promessa esqueceu. É. Um padrão começa a se formar claramente aqui. E ele continua. Logo depois, Deus manda o Arão ferir o pó da terra com o cajado. E o que acontece com o pó? Vira. Bom, as traduções variam um pouco, né? Piolhos, mosquitos, alguns falam em pulgas. Um tipo de inseto minúsculo que infesta pessoas e animais do Egito todo. Uma praga que ataca direto no corpo. Muito incômoda. E os magos tentaram de novo? Tentaram, mas dessa vez, nada. Não conseguiram fazer igual. É a primeira vez que eles falham completamente na frente do faraó. Ah, então aqui a coisa muda de figura para eles, muda total. E o reconhecimento deles é direto. Eles falam para o faraó, isso é o dedo de Deus. Olha que forte isso, vindo justamente dos especialistas em magia do Egito. É uma admissão clara de que estavam lidando com um poder superior. Mesmo assim, mesmo com os próprios conselheiros dizendo, é Deus agindo, o faraó, nada. Nada. O texto repete, o coração dele continuou endurecido. Teimosia pura. E aí vem a terceira praga do capítulo, enxames de moscas. Mas essa tem uma novidade importante, né? Tem sim. Deus avisa antes que a terra de Gósen, onde os israelitas moravam, ia ser poupada. Ia ter uma separação clara. Exato. E essa distinção é fundamental. Não era só mostrar poder. Era mostrar controle seletivo. Era para deixar bem claro para o faraó, olha, é o Deus dos hebreus agindo e ele protege o povo dele. Uma mensagem direta? E a praga vem com força total no resto do Egito, né? Casas invadidas, a terra arruinada, o palácio também. E o faraó, mais uma vez, na pressão, chama Moisés, tenta negociar de novo. Ele oferece uma concessão, mas ainda tentando manter o controle. Diz, tá bom, podem sacrificar o Deus de vocês, mas façam isso aqui mesmo, no Egito. Só que Moisés recusa na hora. Qual a explicação dele? A explicação é bem prática, na verdade. Ele diz que os sacrifícios que os israelitas faziam, provavelmente de animais que os egípcios consideravam sagrados, seriam uma abominação para os egípcios verem. Fazer isso ali no meio deles podia gerar revolta, violência, talvez até apedrejamento. Faz sentido. Por isso a insistência de ir para o deserto, né? Uma viagem de 3 dias, longe dos olhos egípcios. Exatamente. Para evitar conflito direto e cumprir o ritual como devia ser. Aí o faraó cede mais um pouquinho. Diz que podem ir para o deserto, mas não vão muito longe. E ainda pede, orem por mim. Quase pessoal o pedido. Mostra um certo desespero ali, mas ainda aquela tentativa de limitar, de controlar a situação. É uma barganha feita sob coação, né?
Moisés concorda em orar, mas já deixa o aviso. Olha, Faraó, não me engane de novo, tá? Não prometa e volte atrás. A desconfiança já estava instalada. Com certeza. A confiança ali já tinha ido embora. Então, Moisés ora, as moscas somem. Desaparecem por completo. E como se fosse um roteiro já conhecido. Assim que o alívio chega, lá vamos nós de novo. O texto é explícito, mas também desta vez Faraó endureceu seu coração e não deixou ir o povo. O ciclo se repete mais uma vez. Esse capítulo realmente marca esse ciclo: praga, uma súplica ou negociação do Faraó na hora do aperto, o alívio que vem de Deus por Moisés e, puf, a teimosia volta com tudo. Exato. Consolida esse padrão de confronto. E a tensão, claro, só vai aumentando a cada rodada dessas. Fica cada vez mais difícil voltar atrás. Fica muito evidente esse padrão de resistência, alívio e mais resistência. E isso nos deixa com aquela questão de fundo, né, que atravessa toda a história do Êxodo. O tal do endurecimento do coração do Faraó. O texto às vezes diz que ele endureceu o coração. Às vezes diz que foi como o Senhor tinha dito. Sim, essa é uma discussão teológica bem antiga, né? Muito antiga. E profunda. Até que ponto era só a vontade teimosa do faraó? E até que ponto Deus permitiu ou talvez até intensificou essa dureza para cumprir um propósito maior, talvez para mostrar o seu poder de forma inquestionável para o Egito e para o próprio Israel. É o que faz a gente pensar sobre como essa resistência a sinais claros pode acontecer, né? Em várias situações, não só nessa história